Amigas e amigos internautas do Brasil e do planeta, pelas mídias sociais, a palestra número 3 do ciclo Retorno ao Judaísmo Expo História. Eu sou Bernardo Jazem, Retorno ao Judaísmo Expo História está começando. O despertar de uma nação. Quando da proclamação da independência de Israel, dois líderes antagônicos escreveram e legaram à posteridade duas obras históricas. Menachem Begin escreveu Hameret, a Revolta, contando a epopeia das organizações clandestinas durante o mandato britânico. David Ben-Gurion escreveu O Amanhecer de um Estado, contando como o kibbutz, a aldeia coletiva, as instituições trabalhistas e o socialismo sionista construíram a moderna Israel. A conquista da terra prometida na antiguidade, a luta sionista para o renascimento do Estado hebreu, guardam semelhanças nítidas. A geopolítica é praticamente a mesma. A Galileia, a Samária, o litoral mediterrâneo, o corredor de Jerusalém, o Mar Morto, o Rio Jordão, o deserto. O povo judeu é fruto da civilização do deserto, com suas rochas vermelho arroxeadas, terra vermelha, ventos escaldantes. O estadista Shimon Peres, na obra Israel, Nação Empreendedora, prefaciou: desta terra seca, árida, dura, extraímos nossas riquezas. A conquista da terra prometida antecipou o século XX em 20 séculos. Vamos ao relato do historiador Hans Borger. Algumas das tribos, as mais aguerridas, dominam o espaço objetiva, rápida e espetacularmente. Sua fé no Deus os libertou do Egito e os trouxe às portas da terra prometida mostra-se imbatível, ainda mais quando combinada com a liderança de um brilhante estrategista como Josué. Em alguns casos, os confrontos são decididos por astúcia e superior serviço de inteligência. Em outros, a luta violenta e brutal. Contudo, a campanha da conquista não é genocida, pois durante muitos séculos, a população cananeia ainda continuará a desafiar a identidade cultural israelita com grande vigor. E o que ocorre na modernidade? Na década de 1940, é bastante similar. O exército de Israel é criado pela união das organizações clandestinas durante o mandato britânico na Palestina. O Haganá, o maior deles, que significa defesa, com quase 50 mil homens. Etzel, acrônimo de Irgun Tzva Leumi, Organização Militar Nacional, com 5 mil membros. O Palmar, acrônimo de Plugot Mahatz, Tropas de Choque, com 3 mil membros. O Lehi, acrônimo de Lochamei Herut Israel, Lutadores pela Liberdade de Israel, com quase 1.000 membros. Um humilde plantador de flores, habitante do kibbutz de Gania, Shaul Avigur, membro do Haganá, cria o primeiro serviço de informações em nível de Estado, denominado Shai, Sherut e Ediot, Serviço de Informações. O Irgun Tzva Leumi, cujos membros presos pela potência mandatária subiram ao cadafalso, na histórica prisão de Aco, também possuíam serviço de inteligência. Se não houve genocídio na conquista de Canaã, também não houve na independência de Israel, pois, como se explica, o quase 1 milhão de cidadãos árabes, habitantes de Israel, cujo nível social e econômico elevado faz inveja aos líderes extremistas islâmicos, e um partido essencialmente árabe tem assento no Knesset, o parlamento israelense em Jerusalém. O que vemos hoje, brutal derramamento de sangue nos países árabes ou sob orientação islâmica, silencia a propaganda anti-sionista, pregadora da estadolatria, do igualitarismo totalitário e muitas vezes acompanhado por corrupção. 1.200 anos antes da Era Comum, várias tribos assentam-se sem maiores dificuldades, sobretudo porque os clãs da região, muito provavelmente semitas, possuíam no passado relações com os patriarcas hebreus. As tribos de Judá e Simeão ficam com grande extensão territorial, incluindo a Aravá e o Néguev, onde está o Mar Morto. Os clãs da região possuem determinada identidade, quiçá antropológica e sociológica, quenitas, calebitas e quenazitas. Pela Aravá passava a rota dos mercadores que iam da Ásia Menor ao Egito.
uma das identidades comuns poderia residir em crença monoteísta, e se não, monolatria completa, a ideia de uma divindade única. Atualmente, há um consenso entre historiadores e pesquisadores de que a conquista de Canaã foi um misto de luta e inteligência, que pode ter levado mais de 150 anos. Há muitos clãs na região, como cananeus, edomitas, gileaditas, uritas, entre outros. Um dos problemas é a logística, e outro, a falta de uma liderança que integrasse as tribos e suas divisões. Liderança monolítica é algo temerário. Na modernidade, assistimos o nascer da Iugoslávia sob o comando do marechal Josip Broz, o Tito. Após sua morte, o país se desmembra totalmente em Sérvia, Croácia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e Macedônia, onde interesses econômicos e políticos soiam confrontar-se com o primitivismo tribal. O problema da territorialidade na conquista de Canaã assume contornos dramáticos. Bolsões territoriais mostram desconexão. O centro fica isolado do norte e do sul, separados por enclaves cananeus. Na modernidade, enclaves curdos coexistem na Turquia, Síria e Iraque, e é complexo. Os enclaves cananeus acompanham a topografia da Terra Prometida, cortada por áreas montanhosas com cidades fortificadas. As tribos de Ruben, Gad e parte da de Manassés se estabelecem na atual Jordânia, desde o Mar Morto até o Mar da Galileia, o Lago Kinneret. O litoral do Mediterrâneo, onde hoje compreende as cidades portuárias de Haifa, Ashdod, passando por Tel Aviv, Jaffa, permanece fora dessa etapa inicial da colonização. O importante nessa etapa é abordar como se deu o desenvolvimento econômico. Há toda uma evolução até chegar-se ao período áureo do reinado de Salomão. O estabelecimento na terra faz com que os seminômades, que vivem quase exclusivamente do pastoreio, passem a exercer o plantio. Esse processo estimula a fabricação de instrumentos agrícolas, o controle da água e recursos hídricos, o natural comércio via escambo, ou seja, na base das trocas, cuja tônica constituía-se no processo das vantagens comparativas. A tomada de Canaã sugere não apenas um confronto militar, mas também um choque cultural com aqueles clãs ou povos cultuadores do politeísmo. Por outro lado, tais clãs assentados há séculos em Canaã possuíam rituais próprios, santuários, costumes e hábitos, deuses, sacrifícios humanos, prostituição em diferentes sentidos. Os santuários tinham como fonte algumas civilizações mesopotâmicas ou mesmo a do Egito dos faraós. Os aspectos culturais na abordagem dos rituais suscitam que conheçamos algo sobre suas divindades. São dezenas de deuses, não apenas cananeus, mas também de regiões vizinhas. Sabemos que o politeísmo conduz à mitologia, e esta possui a idiosincrasia do seu povo. Fato interessante ocorreu com os gregos. Matemática, trigonometria, filosofia encontram-se com a mitologia e as dezenas de divindades que sobem e descem habitam o Olimpo. Em Canaã convivem a deusa Anat, irmã e consorte de Baal, especialista em sexo e matanças sangrentas, mistura de criação e aniquilação, tarefas que o ser humano impôs a si mesmo. Outra divindade é Mot, responsável pelo deserto e a morte. Talvez daí derive a palavra hebraica Mavet, que quer dizer morte. A mulher de Baal, na mitologia cananita, era a deusa Astarteia, do amor e da fertilidade, cujos rituais, plenos de cores e efeitos simbólicos, exerciam forte atração sobre a população seminômade, recentemente transformada em agricultores sedentários. O outro é Moloque, apreciador de sacrifício de crianças. Tudo isso era abominado pelos sacramentos da fé hebreia. Haviam alguns subdeuses cananitas, cuja semelhança com o comportamento humano poderia influenciar alguma parcela do povo hebreu. Cultuava-se o deus Baal. Baal quer dizer senhor ou dono. No hebraico moderno, Baal também quer dizer marido. Óbvio, sentido tribal da propriedade tradicional. Os deuses do amor, da beleza, da agricultura poderiam influenciar aquelas tribos mais abertas ao processo cultural assimilatório. Josué é enfático ao dizer:
lançai fora os deuses estranhos que estão no meio de vós. A religião pregada por Moisés não admite o plural, é o Deus único. Daí não existir uma mitologia hebraica e, por conta disso, não existe a possibilidade de reproduzir figuras humanas e, muito obviamente, a menção icônica do Deus único. Caso contrário, voltar-se-ia para o processo da idolatria destruída pelo patriarca Abraão. No contato com os clãs cananitas, talvez fosse até moda a adoração de alguns deuses, com suas vulgares superstições, uma diferença acentuada entre o monoteísmo avançado ou evoluído e o chamado monoteísmo primitivo ou monolátrico. O Deus de Israel não participa de banquetes, orgias, sacrifícios humanos, bruxaria e magia. Vamos denominar de sincretismo tribal. Nessa altura, os ensinamentos de Moisés mostravam que o povo deveria opor-se e não aceitar tal sincretismo, ainda que denotasse para a época algum padrão estético, a eterna luta entre a ética e a estética. O pensamento monoteísta atua profundamente no âmago do ser humano. É muito mais fácil adorar ícones do que justificar a divindade invisível. Nota-se, pois, que a conquista da terra de Canaã não é somente a formação de um Estado nacional, com suas relações econômicas, políticas e sociais, mas também a formação espiritual exclusiva de um povo, historicamente defensor de uma fé e rituais que até hoje simbolizam sua aliança com o Eterno, sejam pessoas professantes do materialismo dialético ou não. A formação espiritual do israelita nessa época o conduzirá ao desenvolvimento intelectual, pelo qual é historicamente conhecido. A influência do que chamamos de sincretismo espiritual cananita possibilitou o aparecimento de figuras do Navi, termo que é conhecido como profeta, mas etimologicamente quer dizer aquele que leva a mensagem, do verbo hebreu lehavi, ou seja, portar, levar. Os Neviim, precursores dos grandes Neviim, ou profetas, eram portadores de notável fervor ético e defesa rígida da singularidade divina. Percorreram o país conclamando o povo à obediência do Deus único, revelado a Moisés no Monte Sinai. A cosmovisão desses Neviim, profetas, é algo inusitado. Quando na época o imediatismo residia nas próprias teses mitológicas, a uniformidade do pensamento teológico caminhava em paralelo ao espírito de liberdade universal que a Torá apresentou. Podemos concluir que, nessa etapa, a conquista da terra de Canaã representou igualmente a formação espiritual do povo, seu amálgama cultural, a unificação de ritos, hábitos e costumes. Foi o seu processo de consolidação. A mitologia cananita talvez tenha servido como alavanca para a sua coesão espiritual, cultural, intelectual. Sem estes ingredientes, não poderiam existir os reinados, a fase seguinte da história. Por um período de 50 anos, os israelitas, após a conquista de Canaã, ficaram expostos a dois processos que denotam perda de identidade nacional: a assimilação cultural e as ameaças à sua integridade física por meio de forças armadas. É nesse momento que surgem no seio do povo, sem nenhum tipo de orquestração, figuras populares que vêm intervir em situações de crise. São lideranças espontâneas. O cargo não é hereditário nem vitalício. Recebem o título de juízes, prova que a lei, a instituição da lei, tornara-se o grande denominador comum da nação. A lei é um dos pontos máximos da Torá, e entre os 12 juízes que fala a Bíblia, surge uma juíza, de nome Débora, em hebraico Dvora, que significa abelha, e o mel, que quer dizer em hebraico Dvash. Débora surge durante uma crise dramática que poderia pôr em risco a liberdade do povo. Jabim, rei de Hazor, domina o enclave cananeu, encravado entre as regiões norte e central, no Vale de Israel, estratégico por receber chuvas regulares, terras férteis e excelentes produtos agrícolas. Em hebraico, Emek Israel. A partir desta posição estratégica, Jabim controla o trajeto dos mercadores na rota Egito-Mesopotâmia,
podendo cobrar-lhes pedágios ou até mesmo sequestrar mercadorias. Por outro lado, este rei exerce opressão sobre as populações israelitas que habitam a região. Jabim possui uma poderosa força armada, comandada pelo general Sísara e seus 900 carros de assalto. Em 1967, na modernidade, na Guerra dos 6 Dias, o ditador egípcio Gamal Abdel Nasser jurou julgar os judeus no mar e destruir Israel, mostrando ao mundo seus 3.000 tanques de fabricação soviética. Os blindados de Nasser ficaram imobilizados nas areias do Sinai. É a outra face da civilização do deserto. A juíza Débora recebe o pedido das tribos de Naftali e Zebulun, convocando um experiente militar, Barak, da tribo de Naftali, na Galileia. Em hebraico, Galil Elion, Galil Superior. No livro dos Juízes, os Shoftim, capítulo 4, versículo 8, o general Barak diz a Débora: se vieres comigo, eu irei. Barak pode significar relâmpago ou abençoado, e reúne 10.000 homens e marcha para o vale de Israel, onde Sísera o aguarda. Barak posiciona suas tropas entre o Monte Tabor e o vale do rio Quixon. Uma torrencial chuva faz o rio transbordar, e no terreno coberto por lama profunda, os carros de guerra do general Sísara ficam totalmente inutilizados. Sísara tenta fugir, mas uma valente hebreia aplica golpe mortal com um punhal de guerra. Seu nome é Yael, em hebraico Gazela. Yael é o nome da filha deste que vos fala, e também o nome da filha do general Moshe Dayan. Em 1967, o ditador Nasser, em discurso transmitido pela imprensa mundial, bravateou: venha, general Rabin, prove sua força. Assim, recordemos, os carros de guerra do faraó foram tragados pelas águas do Mar Vermelho. Sísara e seus 900 carros de guerra vencidos pela lama do rio Quixon. Os tanques soviéticos do ditador Nasser atolados nas areias do Sinai. Na guerra do Yom Kippur, em 1973, uma descendente de Débora, a fantástica Golda Meir, era a primeira-ministra de Israel. O general Ariel Sharon, que atravessando com seus tanques a planície desértica dos Lagos Salgados, destruiu as instalações dos foguetes soviéticos SAM-3, permitindo que a Força Aérea Israelense pudesse agir estrategicamente. O armistício assinado numa tenda do deserto no Sinai, entre os generais Aaron Yariv de Israel e Al-Gamassi do Egito, possibilitou o acordo de paz entre Israel e Egito em 1977, após a histórica visita do presidente egípcio Anwar el-Sadat a Jerusalém, convidado pelo primeiro-ministro Menachem Begin. A juíza Débora e a premier Golda Meir têm muito em comum. Uma das pérolas da literatura bíblica é a canção de Débora que diz: ó reis de Canaã pelejaram, mas os céus puseram-se do nosso lado. A torrente do Quixó nos levou, a torrente dos tempos antigos, a torrente do rio Quixó. Na modernidade, após a partilha da Palestina de 29 de novembro de 1947, Ben-Gurion solicita que Golda Meir, que havia vivido e estudado nos Estados Unidos e se tornara líder sionista socialista, fosse aquele país para levantar recursos objetivando a compra de armamento pesado, na iminência de que 5 países árabes cercassem Israel, mais as milícias do Mufti Rajamin el-Husseini. Golda Meir chega aos Estados Unidos orientada para levantar 5 milhões de dólares. Seu discurso foi um misto de estadista falando ao coração. Eis o trecho final do seu discurso publicado pela imprensa mundial. Irmãs e irmãos, não vim aqui chorar a morte dos nossos 6 milhões no Holocausto, suas vidas não retornam mais. Vim aqui para dizer-lhes que os 650 mil judeus que habitam a terra de Israel sobreviverem, estará realizado o sonho, os 2000 anos do renascimento de uma pátria judaica. Porém, se essa população sucumbir, estará sepultado o sonho do renascimento do Estado judeu. Em suas mãos o nosso destino, em suas mãos a nossa história. Golda Meir regressa a Jerusalém, sendo recebida pelo futuro primeiro-ministro David Ben-Gurion, que em sua frieza clássica anuncia: Golda,
ao invés de 5 milhões, entraram 50. Prepara-te, serás a primeira embaixadora de Israel na União Soviética de Stalin. Em 1973, quando primeiro-ministra, a perda de 103 caças israelenses pela negligência do presidente Nixon em não desejar armar Israel com foguetes para enfrentar os SAM-3 soviéticos, faz com que Golda se dirija a Washington e, numa reunião com Richard Nixon, Henry Kissinger e William Rogers, a descendente da juíza Débora ameaçasse o uso da força atômica. Os aviões caças foram repostos, Israel venceu a guerra e a paz veio em 1977. Voltemos à juíza Débora. A consolidação territorial, que é o resultado da vitória sobre o rei Jabin de Hazor, dá ao povo de Israel uma nova sensação de segurança e fé no futuro. Surgem novos juízes, cada um dentro das circunstâncias estratégicas e do momento histórico. Juízes como Gedeão, Gidon, Abimelech, Yair, Jefé, Sansão, Shimshon. O juiz Gidon é importantíssimo para o momento histórico na antiguidade e importante para a modernidade de Israel. Gidon, notável estrategista militar, prefere tropas em pequeno número, porém muito bem treinadas, polivalentes, do que paquidérmicos exércitos mal treinados. Midianitas e amalequitas desafiam os filhos de Israel, porém as vitórias do juiz de Israel são incontestáveis. Os generais Igal Yadin em 48 e Moshe Dayan na campanha do Sinai em 1956 utilizam táticas de Gidon, pois combatem na mesma topografia contra tropas de antropologia similar. A primeira tentativa de estabelecer-se um reinado junto às tribos de Israel ocorre com o filho de Gidon, cuja mãe era cananeia. Comportamento tirânico, Abimelech, o filho de Gidon, assume o governo. Dissimulado e vingativo, perpetra massacres, inclusive a seus familiares. Há revoltas em várias cidades. Abimelech perece na tentativa de sufocar o levante. É o fim da tentativa de se estabelecer uma monarquia. A colonização israelita está consolidada. O principal problema do abastecimento de água está resolvido com a construção de poços, permitindo que assentamentos aconteçam naquelas áreas, mesmo em terras distantes de rios ou mananciais. O norte está unido ao centro. A fronteira sul está tranquila e apenas em algumas oportunidades escaramuças por parte dos amonitas. Faz com que juízes, Yair e Jefé, mostrem sua capacidade de gestão e técnica militar. Por falar em água, na modernidade, em 1962, Israel projetou o Movil Artzi, o condutor nacional de águas, vindas do norte, onde as chuvas são regulares, ao sul, onde se estende o deserto do Negev. Num determinado momento, 6 aviões MiG sírios incursionam tentando bombardear o condutor de águas. 2 caças Mister da Força Aérea Israelense abatem os 6 MiG sírios. Realmente foi uma prova da atuação conjunta das Forças Armadas com o serviço de inteligência, como está escrito no texto bíblico relativo à conquista de Canaã. Estamos falando do ano de 1100, antes da Era Comum. A grande ameaça, entretanto, vem pelo mar. Trata-se dos filisteus, ou o povo que veio do mar, proveniente de arquipélagos gregos ou da Ásia Menor. Pesquisadores dizem ser os filisteus remanescentes da Guerra de Troia. Invadem o Egito, sendo rechaçados pelas tropas do faraó Ramsés. Decidem, então, invadir o litoral da terra de Canaã, onde fundam 5 cidades que até hoje existem. São elas Asdod, Ashkelon, Ekron, Gat e Gaza. Asdod é a cidade portuária do sul de Israel, cujo porto, na década de 60, foi projetado por uma empresa portuguesa. Ashkelon é histórica, a cidade de Sansão, hoje um balneário turístico. Kiryat Gat é uma área-chave do desenvolvimento, a partir da década de 1950. Gaza é um enclave, eterno problema para a paz na região. Os filisteus invadem Canaã, e da tribo de Dan sai um juiz, cujas proezas se transformam em literatura, música e cinema, acompanhados de copiosas parábolas e metáforas. Estamos falando de Sansão. Na década de 1930, o ativista sionista Zeev Jabotinsky
criador da Legião Judaica da Primeira Guerra Mundial e do Irgun Tzvai Leumi, escreve o romance Sansão e Dalila, levado ao cinema, tendo o ator Victor Mature como Sansão e a atriz Heidi Lamar como Dalila. A música que vamos ouvir agora são os Bacanais de Sansão e Dalila, um clássico sucesso do compositor francês Camille Saint-Saëns. O livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, relata o que pode ser comparado a uma pesquisa de opinião pública. E diz o texto: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Os filisteus avançam Canaã adentro, ocupando parte da região sul, onde as defesas permaneciam frágeis. A região central era dominada pelos jebuseus, ou seja, Jerusalém. O objetivo dos filisteus era assenhorar-se do país todo, e uma cunha, filisteus-jebuseus, fatalmente dividiria o país ao meio. Na modernidade, isso fatalmente aconteceria a Israel em 1948. Assim, surge a liderança de Samuel, o primeiro juiz não guerreiro, convocado por sua absoluta autoridade moral. Samuel percorre o país de norte a sul pregando a união e a coesão, como forma para não ser dominado pelos filisteus, aliás, conhecedores de estratégias militares e de sua alta produtividade na fabricação de artefatos de ferro. Os israelitas são derrotados em 2 batalhas. Na segunda delas, a Arca da Aliança cai em poder dos inimigos. Alguns meses depois, os filisteus devolveram-na. Houve indícios de que no período em que se apossaram da Arca da Aliança, ocorreram misteriosas pragas. Uma assembleia propôs ao juiz itinerante Samuel que designasse um rei para governar Israel, como existe em outras nações. Samuel rejeitava a ideia, alegando que a tradição do Sinai impede a monarquia exatamente devido à teocracia. E disse mais, que o rei tratará o povo como seus empregados ou escravos. Samuel, então, decide dissolver a assembleia, mas o povo quer o seu rei. O povo, não orquestradamente, já havia escolhido o seu rei. Filho da tribo de Benjamim, de altura e compleição física acima da média, aparentemente preenchia os requisitos para a liderança. Seu nome, Saul. Samuel derrama um frasco de óleo sobre a cabeça de Saul, que assim se torna ungido, em hebraico, o Mashiach, o Messias, o eleito, confirmado pela graça de Deus. Samuel escreve um longo texto, os direitos do rei, o qual deposita no santuário. Este precioso documento, registro do estabelecimento da primeira monarquia constitucional da história, não foi preservado. Na modernidade, em 5 de Iyar de 5.708, ou 14 de maio de 1948, o Comitê Nacional, o Vad Leumi, presidido por Ben-Gurion, no Museu Herzl de Tel Aviv, proclama a independência de Israel. 49 personalidades firmaram o referido documento. Houve uma polêmica semântica entre rabinos e leigos, e o tempo passava. Pragmático, Ben-Gurion bateu o martelo, exigiu a imediata solução, dizendo: dentro de pouco tempo os egípcios nos bombardearão e o nosso documento estará destruído. Vamos, apressem-se, para que o Zev Sharf possa levar o pergaminho para o cofre do Anglo-Palestinian Bank. Nem bombardeios, nem destruição. Israel, Hai Vekayam, Israel vive e existe.
Samuel rompeu não somente com a teocracia, mas também com a ideia de liderança carismática. Em Israel, permaneceram as competências seculares e religiosas separadas, só existindo uma união pessoal do rei e sacerdote, durante o relativamente curto período dos Hasmoneus, em hebraico Hashmonaim. Assim, o conflito entre igreja e Estado, entre outras nações, exacerba-se ao derramamento de sangue. Mas na nação judaica discute-se com ardor oriental, séculos a fio, mas jamais pelo fio da espada. Os sacerdotes, de certa forma, ficam submissos aos reis, cabendo aos profetas a missão de desafiar e confrontar os poderosos. Vamos ao primeiro rei de Israel, Saul. Os israelitas estão fragilizados. Saul é um rei sem reino, sem recursos, sem exército. Um desconhecido para a maioria do povo. Desejosos de recuperarem os territórios perdidos, os amonitas bem armados ocupam a cidade de Yavesh-Gilad, cujos habitantes são ameaçados com a punição vergonhosa de terem o olho direito vazado, tal como ocorrera com os olhos de Sansão. Saul recebe o apelo dos habitantes de Gileade. Saul sacrifica uma junta de bois, corta em 12 pedaços e envia a cada um dos chefes das 12 tribos com uma mensagem. Salmo 1, capítulo 11, versículo 7. Assim acontecerá aos bois daqueles que não se puserem a combater com Saul e Samuel. Todos atenderam. A cidade de Yavesh-Gileade é liberada e os invasores rechaçados. Na modernidade, um fato similar levado ao cabo pela linguagem militar. O general Ezer Weizmann, comandante da Força Aérea Israelense, reúne nas primeiras horas de uma manhã os pilotos dos caças Mirage que participarão do ataque aos aeroportos militares árabes, onde 500 aviões MiGs foram destruídos ao solo. Isso aconteceu no início da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Falando aos pilotos, o general Weizmann foi enfático. Nas suas mãos a vitória de Israel. Nekanes, nenatzer, nitfok et haima shelayem. Ou seja, vamos entrar, vencer e ficar com as mães deles. Lamentavelmente, guerra é guerra, mesmo vindo voando dos céus. A notícia da primeira vitória do rei Saul sobre os amonitas passa a preocupar os filisteus, que não desejavam permitir a reestruturação dos israelitas. Saul decide tomar a iniciativa. Com auxílio do seu filho Jonatã, desafia os filisteus em 2 batalhas, ambas vencidas por Saul. Os filisteus abandonaram parte dos territórios e Saul volta-se contra Moab e Amon, em cujos territórios restabelece o domínio israelita. Na modernidade, o general Yitzhak Rabin era o primeiro-ministro e o estadista Shimon Peres o ministro da Defesa, quando um jumbo da Air France com passageiros franceses, israelenses e de outras nacionalidades é sequestrado em Atenas por terroristas árabes e membros de um grupo extremista alemão, Baader Meinhof. Os terroristas querem aterrissar em Trípoli, na Líbia, mas Muammar Gaddafi não aceita. O avião é levado para Uganda, na África, governada pelo tirânico ditador Idi Amin Dada. O aeroporto de Entebbe, na capital Kampala, ficou mundialmente conhecido pela famosa Operação Entebbe, levada a cabo pelas Forças de Defesa de Israel. Os passageiros israelenses foram todos libertados. Lamentavelmente, o coronel Yonatan Netanyahu, irmão do atual primeiro-ministro de Israel, sendo o último a entrar no avião Hércules, foi atingido, vindo a falecer no avião do resgate. Foi a única baixa. Saul fortalece a autoconfiança do povo, no sentido da criação de uma estrutura para integrar as tribos do norte e de Judá que habitavam o Prosdor Yerushalayim, o corredor de Jerusalém. Já com o exército integrado, Saul derrota o eterno inimigo, Amaleque. O rei amalequita é aprisionado, ocorrendo saques e espólios. Saul está prestigiado por toda a nação, rechaçar os filisteus para além das fronteiras. Vence os amalequitas, sucessivamente, bem como as hordas beduínas no sul, no deserto, no Negev. Aí surgem problemas internos. Saul e Samuel desentendem-se. Talvez o brilho do poder tenha prevalecido sobre o compromisso com o Eterno,
bem como, no entender de Samuel, Saul transgride compromissos selados. Esta desavença entre o clero e o poder é desastrosa para toda a nação de Israel. Saul é invadido por um tal sentimento de vingança, melancolia e até depressão. Parece que entre os hebreus não existem as chamadas histórias de reis, príncipes, heróis e princesinhas. Existem e aconteceram no reinado de Saul. O rei tinha um filho, Jonatã, brilhante militar. Tinha também uma bela filha, a princesa Mical. E aí entra um terceiro elemento na cena, um jovem chamado David, que tocava a lira, compunha músicas, matava bandidos e lobos com estilingue, ou seja, aqueles que ameaçavam seu rebanho de ovelhas. David, filho de Ishai, da cidade de Betlehem, Belém, muito próxima a Jerusalém. Numa dessas crises existenciais de Saul, Abner recomenda que Saul ouça o jovem Davi tocar lira. Esta é uma versão. A outra versão, Davi é levado a Saul após ter abatido o gigante Golias. Davi manejava brilhantemente o estilingue com seus projéteis, preparados de formato fálico. Na modernidade, estudos realizados por pesquisadores multidisciplinares chegam a interessantes conclusões. A pedra com a qual Davi matou Golias é similar a uma bala calibre 45. Ela tem a mesma forma e sua velocidade é de 35 metros por segundo. Existe todo um conjunto interativo entre o giro do estilingue, a velocidade da impulsão e a precisão do lançamento. Aliás, Davi fazia tais práticas diariamente, afugentando lobos e bandoleiros. O filho de Saul, Jonatã, passa a ser amigo do jovem Davi. A bela princesa Mical apaixona-se por Davi, a quem tocava sua lira, falava de estrelas. Mical e Davi se casam, o primeiro conto de fadas da realeza hebreia. Davi imediatamente alcança notável popularidade. O povo cantava pelas cidades e pelas ruas de Canaã. Se Saul matou milhares de inimigos, Davi abateu centenas de milhares. Isso amargurou profundamente Saul, que comentava com seus ministros: este invasor tornou-se amigo do meu filho, tirou minha filha e agora vai usurpar-me o trono. Num acesso de raiva, Saul atira uma lança contra Davi, que se esquiva da morte. Transtornado, Saul manda assassinar o rival Davi, que outra vez escapa da morte, fugindo do palácio ajudado por sua esposa Mical. Na modernidade, algo similar. Na década de 1930, na União Soviética, liderada pelo ditador Joseph Vissarionovich Dugashvili, Stalin, o jovem Sergei Kirov, culto, conhecedor dos meandros da política e excelente orador, passou a ser mais aplaudido que o próprio Stalin. Brutal culto à personalidade, não haveria dúvida, Stalin teria de sacrificar seu protegido Sergei Kirov. Este habitava o exclusivo Instituto Smolensk, em Moscou, mantendo um relacionamento não tão secreto com Larissa, a mulher de um alto oficial designado por Stalin a uma missão nos Montes Urais. Assim, estava armado o cenário para a tragédia. Stalin faz o oficial retornar a Moscou, enquanto um sicário do Kremlin cumpria com a informação fatal. Kirov é assassinado, o oficial sumariamente fuzilado a mando de Stalin, a bela Larissa solitária e viúva, mas por pouco tempo, Stalin livre de sua sombra. Vamos à modernidade israelense. Em 1940, um jovem de 17 anos encanta Ben-Gurion com suas atitudes e conhecimentos. O nome desse jovem, Shimon Peres, estadista inigualável. Na década de 70, um jovem chama a atenção do primeiro-ministro Menachem Begin por suas atitudes e conhecimentos. Seu nome, Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro, várias vezes reeleito. Begin fora discípulo direto de Jabotinsky. Estadistas têm por norma educar seus prováveis sucessores. Perseguido por Saul, Davi dirige-se ao deserto, região que conhecia profundamente. Torna-se líder de 600 homens de reputação ilícita ou duvidosa. Cansado da vida errante, Davi pede asilo a Aquish, rei de Gat, território filisteu, fora do alcance de Saul. Enquanto isso,
Filisteus planejavam recuperar os territórios perdidos. E com relação a Davi, as dúvidas eram reais. Será que Davi enfrentaria seu povo combatendo sob as ordens de um chefe filisteu? Davi mataria Jonatã, filho de Saul. Davi reclama da falta de confiança e levanta acampamento. Os filisteus, fortemente armados, marcham em direção ao vale de Israel. Saul acampa com suas tropas ao pé do Monte Gilboa. Um episódio premoniza a derrota. Saul vai a Endor em busca de uma necromante para que conjure o espírito de Samuel que o amaldiçoara. Surge inesperadamente a imagem de Samuel e o rei ouve a dramática mensagem: amanhã tu e teus filhos estareis comigo, diz o Salmo. O exército de Saul é massacrado pelos filisteus. Os cumes do Monte Gilboa enchem-se de milhares de cadáveres. Saul, não desejando cair prisioneiro, pede ao seu escudeiro que o mate. Na sua recusa, Saul atira-se sobre sua própria espada. Seu corpo, bem como o de seus filhos, são decapitados pelos filisteus e expostos em locais públicos na cidade de Beit-Shean. Estamos por volta do ano 1000 antes da Era Comum. Samuel e Saul cumpriram suas missões históricas. Dali para frente, a nação estará pronta para que a confederação tribal ceda espaço a monarquias estáveis. Os profetas ficarão com a missão de fiscalizar o poder central, bem como falar ao povo durante crises ou quando riscos e perigos ameaçassem a nação. Assim, o título desta palestra, O Despertar de uma Nação, mostra como um conglomerado de pessoas com identidade parcial evolui no sentido da formação de um reino nacional regido pela Torá e seus mandamentos. É incrível que o Shabat, as festividades, o monoteísmo praticados há mais de 3.000 anos tenham sido preservados através das dificuldades e complexidades inerentes. O sábio Ahadaam, que significa o número 1 do povo, afirmava não saber ao certo se foram os judeus que mantiveram o Shabat ou se foi o Shabat que manteve os judeus por todos esses séculos. A Torá trouxe para a humanidade leis, liberdades, democracia, justiça social, igualdade de direitos, dietética, medicina preventiva, profilaxia, ciências naturais, astronomia, leis da física, entre outros. Nossa próxima palestra, 1000 anos antes da Era Comum, os reinados de Davi e Salomão, Jerusalém, a construção do primeiro templo e o apogeu do reino de Salomão. Internautas do Brasil, muito obrigado. Shalom, um beijo nos seus cérebros.